e meteram tipo 5 quartos, mas na lei vão ficar se calhar só eles dois e mais um trabalhador em casa. Pois. Aqueles 5 quartos é despesa, cada quarto com uma suíte. No mínimo, vamos ainda falar primeiro da obra. Um quarto de banho não custa menos que... Se vai construir ou remodelar, sintoniza 95.5 e aprenda os passos certos para uma construção de sucesso. À sexta-feira, das 11 às 12 horas, o Café do Arquiteto na 95.5 FM ajuda-lhe a construir, reduzindo as margens de erro da sua obra. Siga o Café do Arquiteto no Instagram, Spotify, goste, comente e partilhe. Estamos de volta, são 11 horas e 8 minutos praticamente. Nós que neste mês de março temos um novo tema para partilhar consigo, planeamento de imóvel. Afinal de contas, por onde começar? Começando pelo engenheiro Ismael, quando falamos sobre planeamento de um imóvel, engenheiro, por onde é que os seus pensamentos o levam? Bem, a minha abordagem vai se cingir mais ao ramo estrutural. Então, vou definir planeamento nessa perspectiva. Para nós, o planeamento é o coração do projeto, onde através dele nós conseguimos, então, definir o caminho das cargas, isto é, as lajes vão receber o peso que vai estar por cima delas, os imóveis, e, por sua vez, vai transferir para vigas, e vigas vão transferir para pilares, e pilares mandam para o solo. Então, nessa base de transmissão de cargas, o planeamento nos ajuda a definir com clareza, e quando essa base não é definida com clareza, então estamos diante de uma obra que não foi planeada e que pode então acarretar em riscos e problemas que podem comprometer a integridade do imóvel. O arquiteto concorda deste conceito, desta visão do engenheiro? Completamente. Bom dia mais uma vez. A nível de estruturas, né, é lá à frente também um dos pontos muito importantes, né, se não um dos, para a consistência, a continuidade e a redução de custos. Né? Estamos ainda a falar de engenharia. Né? Como é que, na sua visão, enquanto arquiteto, o planeamento arquitetônico vai conseguir equilibrar o desejo estético do cliente com as limitações reais do orçamento, numa altura em que nós sabemos bem qual é a situação do mundo e, em particular, de Angola? Certo. Falando em particularmente de Angola, eu acho que a nossa educação sobre arquitetura, né, as pessoas sabem o nome, mas não sabem os valores, né, que aquilo dá, e faz parte um bocadinho do nosso processo também de crescimento, e de entender também um bocado isso. Mas hoje a arquitetura é consultoria, é estratégia em todos os aspectos, de negócio, restaurante, de casa, tem sempre tudo um valor final, que nós vamos vender a casa mais caro, vamos ter sustentabilidade, vamos ter toda a localização do restaurante, como as pessoas vão ter a dinâmica de usar. Portanto, a arquitetura hoje está um bocadinho banalizada no nome, mas é muito importante para os resultados que nós temos lá. E eu acho que esta educação hoje, eu quero elevar muito a educação do nome, o que é que vem por detrás, porque engravatamos muito o nome, usamos muito durante os anos e esquecemos um bocadinho os pontos todos, né? Hoje falamos de sustentabilidade, falamos de design, mas no fim do dia, né, a sustentabilidade financeira, que é o que nos faz projetar, né, fazer tudo, ou construir a nossa vida, é posto um bocado de lado. E nós vemos o número de projetos em Angola, né, em Luanda, vamos falar especificamente de Luanda, que não estão finalizados, porque se calhar não levaram em conta a necessidade que tinham, né? 5 quartos, 7 quartos, mas depois, quando vamos ver, ok, conseguimos levantar a alvenaria, a estrutura, mas falta pelador, falta mosaico. Portanto, eu olho para que nós devemos começar do fim para o princípio e não ir andando com o projeto. Eu acho que a arquitetura é quase esse estudo, né? Cabe ao arquiteto fazer um planeamento junto do seu cliente, ou esse planeamento na fase da arquitetura, se não feito, pode de alguma forma encarecer a nossa obra? Em primeira fase, não sei se percebi bem a pergunta, mas em primeira fase eu acho que o cliente tem que entender o seu arquiteto, tem que perceber se está a escolher o arquiteto correto, porque o que eu disse sobre a arquitetura, a palavra arquitetura, não vai só para
para as pessoas, né? Primeiro falo das pessoas porque não compram um serviço de arquitetura ou de engenharia, né? Muitas das vezes pulamos processos, né? Se calhar o construtor vai ser já o arquiteto, o engenheiro, vai fazer esses pontos todos, né? E por segundo as pessoas entenderem como é que esse processo é levado, né? E eu acho que também escolher o arquiteto certo, que ele perceba o teu bolso, a tua capacidade financeira, né? Uma pergunta que eu faço sempre aos clientes no princípio da obra: quanto é que queres gastar? Porque se nós começamos, como eu disse, do fim para o princípio, né? Vais dizer, olha, eu quero gastar 150 milhões de kwanzas, né? Nós vamos desenhar, projetar para esse valor. Né? E eu acho que até se formos, nos casos normais, formos pedir um empréstimo, este empréstimo tem juros, tem tempo de pagar, né? Imagina, pedimos um empréstimo para um restaurante. Se nós não começarmos a medir, começa por um plano de negócio, depois começa pela tal consultoria, o projeto em si da arquitetura é uma consultoria. Portanto, e ele prevê um estudo, um valor hipotético da construção, no princípio, né? Ele prevê um monte de questões: pé direito, altura, pé direito, iluminação, ventilação natural, todos esses aspectos. Mas mais profundo é a sustentabilidade do negócio, né? Daquilo continuar, identidade. Imagina, nós temos que dar bastante identidade às coisas, né? Engenheiro, quais são os riscos reais de se iniciar uma obra sem que haja um projeto de estrutura devidamente calculado por um especialista? Os riscos que são inerentes à falta de um projeto estrutural, eu posso aqui citar os meus principais, né? São 3. O primeiro é o subdimensionamento das estruturas, né? Que pode acarretar um custo muito elevado da nossa estrutura. Como quando digo isto, estou a me referir à seguinte questão. Por um acaso, se eu fizesse o dimensionamento, poderia ter uma viga com 20 de largura e 50 de altura. Mas se eu não o fizer, então eu posso adotar uma dimensão dessa viga que está para além daquilo que é necessário. E, consequência, eu vou gastar muito só para fazer a estrutura da casa. Então, eu vou ter no final um projeto que vai ser muito caro. Não porque em si só o projeto demanda isso, mas porque eu errei no princípio, não fiz o cálculo. O segundo erro seria, então, sobre o dimensionamento dos elementos, onde tenho elementos com seções muito pequenas que criam outros problemas, que são fissuras, deformações. E depois você tem um imóvel que olhas para o pilar, tem uma flambagem, olha para a viga, tem aí uma curvatura, que nós chamamos de flecha, e o arquiteto fica chateado porque o imóvel em si já não tem aquelas características pela qual aquela característica que ele vendeu ao cliente. E o terceiro que eu digo que é muito crítico é mesmo o colapso da nossa estrutura. E isto, independentemente de serem os três riscos principais, cada um deles tem uma consequência para o cliente, que é a perca do seu imóvel e a perca do valor que foi investido naquele imóvel. E aqui vale deixar aqui um lembrete que, se porventura a minha estrutura ou o meu imóvel apresentar deficiências estruturais, quando for a reparar, o custo dobra. Então é melhor sempre investir num projeto, ter aquilo bem definido e depois avançar com a obra. Tendo ouvido esses termos técnicos que o engenheiro acabou de colocar, falando concretamente da nossa cidade, sentem que já existe uma literacia por trás da importância de trabalharmos com profissionais, ou estamos aquém desta necessidade? É como eu disse no princípio, eu acho que não, porque a percentagem de
pessoas a pedirem projetos de arquitetura, né? Eu acho que a arquitetura, em primeiro lugar, já é um negócio de, se calhar, classe média alta, né? Então, creio que não, porque o número de pessoas, nós vemos projetos feitos em Angola e conversando com os colegas, né? É um número baixo, né? Portanto, a educação sobre arquitetura, para mim, é muito baixa, e eu acho que hoje, entre colegas arquitetos, devíamos começar a lutar para fazer entender as mais-valias que isso, né? Acabou de perguntar, portanto, isso depois já vem a causa imobiliária. Tivemos a falar aqui em nível de estruturas, né? Portanto, o acompanhamento logo com o empreiteiro que recebe um projeto de arquitetura é um contrato. Logo que ele recebe um projeto de especialidade, né? Também é outro contrato. Logo qualquer coisa que falha ali, né? Há como reclamar sobre esse contrato. Quando não existe isso, acaba sendo ali uma falha. Pode ir. Só porque queria dar mais aqui um input. Primeiramente, nós temos, a nível da nossa classe profissional, nós ainda temos vários arquitetos ou vários engenheiros que não precisam ser reeducados também. Temos que parar de avançar ou executar obras sem um projeto fechado. Quando eu digo projeto fechado, aqui vale a pena desmistificar. O projeto em si, o que a gente chama toda hora de projeto, na verdade é um conjunto de vários subprojetos, onde temos o principal, que é arquitetônico, que é feito por um arquiteto, e por sua vez esse arquiteto, em algumas realidades, aqui por exemplo eu já trabalho com isto, o arquiteto é que vai à procura dos diferentes engenheiros que vão fazer os outros projetos complementares. Então vem um engenheiro de estruturas que faz a estrutura, vem um engenheiro elétrico que faz o projeto de eletricidade, vem o hidráulico que faz águas e esgotos, vem o de telecomunicações, e depois todos esses projetos são de certa forma são compilados para criar um único que a gente chama projeto. Então, primeiro, nós arquitetos e engenheiros temos que ser reeducados nesse sentido. O projeto tem que ser feito assim e tem que estar assim. Depois vem a segunda parte, que é educarmos a nossa sociedade, os nossos clientes, de que quando eu quero fazer um imóvel, eu tenho que receber um projeto, e esse projeto tem que vir dessa forma, desta e daquela, para poder então ter sucesso no empreendimento. Estamos na fase de inflação, estamos numa fase muito difícil na aquisição de divisas, e até mesmo a maior parte dos materiais de construção civil, pois embora no país já existam algumas fábricas, é normalmente importado. Na visão dos dois profissionais, dentro de um projeto, como é que nós conseguimos prever e mitigar a inflação dos materiais de construção? Porque o arquiteto, durante a sua introdução, falou um bocado sobre isso, mas eu gostaria de aprofundar sobre esse aspecto, porque podemos, por exemplo, fixar o valor da residência em 150 milhões, baseando-se naquilo que é o preço atual do mercado. Depois acontece de não conseguirmos fazê-lo com esses 150 milhões de kwanzas. Como é que nós evitamos esse tipo de situações? Eu acho que primeiro a relação cliente, né, técnico, vai ter ali uma fase de brainstorming, de percebermos exatamente, né? Eu gosto de tentar desgravatar muito a conversa. Vamos te usar como caso de experiência, de estudo, né? Não sei se já fizeste ou vais fazer, portanto, vamos como se estivéssemos a ter aqui uma conversa mais humanizada. O primeiro ponto de partida vai acabar por ser entendermos mais ou menos quanto é que queres gastar. Tu não vais inventar dinheiro, né? Então tu já tens ali mais ou menos, e depois vamos por, se calhar, entender ou vamos por uma construção evolutiva, né? Ou vamos por uma construção já de fim para princípio, né? Exato. E entendemos que este valor, nós estamos a usar aqui um valor de 150 milhões, né? Por exemplo, não é pago de uma vez, né? Na maioria das vezes, né? Começa com 30, 50, depende muito do contrato que vai ser feito. Mas
vá, tu à vontade, e tens aqui uns 3 meses antes, deveria ser 3 meses antes, ou um bocado mais, dependendo dos metros quadrados da área do projeto, que tu tens aqui uma comunicação que eu acabo de dizer há bocado, que é a interligação de várias áreas do projeto. E quanto mais complicado o projeto for, né? E hoje nós achamos que a arquitetura é imagens, são referências, são renders, não sei o quê. Não se vende omelete, não se faz omelete em ovos. Exatamente. Né? Tudo o que tu vais dizer, quanto mais metros quadrados de vidro, né? Ou vão, janelas, tu metes na tua casa, vais gastar mais. Teto, tudo é um custo. E o que é bonito é caro. Então, é necessário entendermos, no teu caso, né, quanto é que tu, numa casa, queres gastar para construir. Exatamente. 50 milhões de kwanzas. 50 milhões de kwanzas. Queres quantos quartos? 4, por exemplo. É impossível já. Dependendo dos... Obrigada. Estás a ver? Se vai ser piso térreo, é possível, mas agora temos que depois entrar, não sei o que. Sim, temos que começar a entrar aí em aqueles detalhes profundos. Ok, quer 3 quartos, qual é o nível de acabamento que quer? Quer uma residência de baixo padrão, médio padrão, alto padrão? Os vãos, quer colocar em PVC, caixilharia. A caixilharia quer vidro duplo, simples, tem que ter isolamento acústico, não. A qualidade de acabamento vai ser um reboco tradicional, vai colocar a massa da Mopic, o teto falso, como é que será? Então temos que destrinchar tudo isso. Nessa pergunta dos 50 milhões já entra portas, armários, exatamente, cozinha? Já? Exatamente, tem que saber tudo isso. Devia? Não sei, achas que é possível? Epá, tudo é complicado. Tudo é possível, mas teríamos que abrir mão de algumas coisas. Muito bem, 946-415-925, ligue para nós, dê a sua opinião, queremos ouvi-lo também, quais são as suas reais preocupações sobre essa questão da construção, do planeamento de imóvel, que passa por várias fases, como estão aqui a dizer os nossos 2 convidados. O Café do Arquiteto é cortesia da Master Plan Angola, que é a nossa patrocinadora oficial devido à sua responsabilidade social. Temos como maior objetivo ajudar quem estiver a construir ou até mesmo a remodelar um imóvel de forma mais equilibrada e também sustentável. Por isso mesmo, continue ligado aos 95.5, que temos muitas informações para partilhar consigo. Voltando à pergunta, peço já desculpas ao engenheiro, eu gostaria também de olharmos para a importância de visitarmos algum terreno antes de iniciarmos o projeto de arquitetura, porque depois podemos ter surpresas. Exatamente. Antes de irmos para esse ponto, queria acrescentar aqui no que estávamos a falar há bocado, né? Que é também perceber, né? Muitas das vezes eu acho que nós construímos com ego, não com necessidade, né? Sim. E esse fator ego, eu olho para os nossos pais, né, que queriam a casa já da velhice e meteram tipo 5 quartos, mas na lei vão ficar se calhar só eles 2 e mais um trabalhador em casa. Pois. Aqueles 5 quartos é despesa, cada quarto com uma suíte, no mínimo, vamos ainda falar primeiro da obra. Um quarto de banho não custa menos que 2, 5 milhões, depende, né? Já estou a tentar reduzir bastante, mas na minha visão, menos que 5, 7 milhões ajuda-me, achas? Agora sim não consigo. Mas pronto, eu acho que depois isso varia muito de marcas, de qualidade, né? Mas então, eu acho que temos que começar a desenhar mais reduzido. Por quê? Porque depois é a tal consultoria, sustentabilidade financeira. Vamos olhar para o Patriota, Benfica. Tem 70% de casas inacabadas. Por quê? Porque as pessoas todas construíram com ego. Eu entendo, vem também se calhar da guerra, vem de nunca termos, e agora, quando chegou a hora de fazer, queremos fazer já em grande. E ao mesmo tempo, o conhecimento da tal consultoria financeira, estamos a ganhar mais. E os impostos, né? Quanto mais quartos, quanto mais áreas na casa, tudo. Mas o IPU é IPU, né? O imposto predial, sim, fica alto. Então também temos que ter, por exemplo, no seu caso, vai 50 milhões para uma casa, tens que também pensar, depois quanto é que eu vou pagar de IPU sobre os 50 milhões que eu vou gastar nesse imóvel. É como se estivéssemos a construir sem olhar para as reais necessidades. E depois,
não vais pagar. Se estiveres a pagar renda na cidade e estiveres a construir, vais continuar a pagar renda, porque a tua expectativa de construir a casa em 1-2 anos, né? Porque não fizeste um projeto de arquitetura, não tiveste a tal consultoria de entender do fim para o princípio quais são os processos todos e as dificuldades e os valores das coisas. Então começaste, levantaste se calhar a alvenaria, custou, mas não, quando começas a entrar em mosaicos e outras questões, e depois vem ainda o papel mais importante, a manutenção. Ter uma casa grande com 4 quartos, né? É muito importante, é muito cara. E depois, para mim, o outro ponto importante: sais de um apartamento para ir para uma casa, mas quase que tapas a casa toda, quer dizer, tapaste a zona da garagem para os carros, tapaste o anexo. Aquelas alterações que ninguém previu, né? 90% da casa tem laje ou tem telha, né? Já não estás numa casa, estás num apartamento. A energia de casas, eu acho que a arquitetura é sobre energia. Eu chamo, posso estar-me a expressar mal para quem é da área, mas eu chamo a psicologia espacial, a psicologia do espaço. E é necessário nós entendermos que ter uma casa, os teus filhos têm que brincar no jardim, tem que ter sol a entrar, tem que ter espaço, tem que ter... E existem regras na arquitetura, 60-40, né? A nível de urbanismo e a nível de casa, que tu não podes construir tanto, tens número de andares por cada zona. E eu sinto que todas as casas que eu fui, que têm um anexo de 2 andares, tem uma casa, é espaço para arrumar lixo, coisas que já não vão precisar. Então acho que faz parte, como eu disse, mas devíamos consultar mais os arquitetos para levarmos essa questão. Olha, não, faz só... Eu te aconselhava a ti, não sei se tens filhos já ou não, mas se calhar 3 quartos. Se calhar começavas com 12 e fazias o 3º quarto numa fase diferente, dependendo também do budget que tens, porque construir só depois de teres a casa, mosaico, portas, ainda falta os armários, falta a cozinha, falta iluminação, falta torneiras. As torneiras são caras, chuveiros são caros, bons chuveiros, né? Ou então no fim vais começar a comprar tudo barato, vai demorar 5 meses, fechadura vai estragar, chuveiro vai estragar, bicha vai estragar. Então eu acho que é importante entendermos profundamente a arquitetura para percebermos as mais-valias que estão escondidas ali, que no fim, né, por não serem tão evidentes, tu não valorizas, mas lá à frente, ou se estiveres a fazer um negócio, perdes o dinheiro todo, ou se estiveres na tua casa, dá chatices, né? É também o impacto, engenheiro, de trabalharmos com profissionais que vão entender sobre os desafios térmicos constantes que temos vindo a sofrer, o planeamento, como fez questão de frisar o arquiteto, sobre até mesmo a ventilação, que pode ajudar-nos a reduzir o nosso gasto com ar-condicionado. São questões importantes, por isso é que devemos contar com a ajuda de um profissional, engenheiro. Exatamente, por isso que temos que contar sempre com a ajuda de profissionais. Aqui não sei se me permite, queria voltar atrás Esteja à vontade. No que frisou sobre a inflação, o material, como é que é. Dentro daquilo que nós temos do projeto, nós conseguimos aferir quantidades de materiais. Então, quando tens o projeto, a tua casa de 50 milhões, você vai poder saber quantos sacos de cimento vais gastar. Vais ter um mapa de quantidades. Exatamente, tens um mapa de quantidade. Quantos sacos de cimento vais gastar, quanto de ferro vais gastar, quantas lâmpadas vai se colocar dentro de casa, quantos baldes de tinta vai ser preciso. Ou seja, já tens aí uma lista de compras. E se usarmos a filosofia que o arquiteto aqui apresentou, de começar do fim para o princípio, a partir dos 50 milhões, esses profissionais já sentam e podem definir para ti um imóvel que vai estar dentro desse valor e vai satisfazer as tuas necessidades. É aquele como é que eu digo? Quando te apresentam a realidade que você quer, certo, aquilo quer emitir. Um choque de realidade. Olha, tu queres 5 quartos, mas tu não precisas de 5. Tu só precisas de 2. Eu quero uma casa com escritório, porque eu vi assim na novela, havia piscina assim também quero assim. Não, tu não precisas disso. Com o budget que tu tens, é para teres isto e aquilo. Se concordares, então será feito um projeto que vai atender às tuas necessidades, não caprichos, nem
desejos em reais para do momento, né? Do momento. E depois disso está feito, nós temos aquela planificação. Ok, temos os 50 milhões. Como é que esses 50 milhões será pago? Não, vamos ter que receber um down payment de 30% para começar a obra. Ok. Esses 30%, quais são as primeiras atividades que vão ser executadas para construir o imóvel? Primeiro tenho que fazer escavação, primeiro tenho que fazer estudo geotécnico, tenho que fazer escavação, tenho que colocar aí as fundações, e depois tenho que avançar com pelagem, depois começa a alvenaria e por aí fora. Esses 30% representam quanto? 30% de 50 milhões, são aí mais ou menos 15 milhões. Vê aí no orçamento, dá para fazer essas tarefas com esse valor? Dá. Se der, já se faz aquilo com os 30%. Depois, o próximo pagamento, quando é que será? E quando eu tiver que fazer essas primeiras tarefas, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer compras, eu posso ter o dinheiro agora, marquei de começar a obra, por exemplo, em agosto, e só já tenho o dinheiro em mão, posso já antecipar a compra de alguns materiais. Por causa mesmo da tua questão da inflação. Por causa da inflação. Outro sim, se tivermos diante de um imóvel que será preciso mandar materiais ou mobiliários ou equipamentos do exterior, já consigo agora comprar e marcar a entrega para, sei lá, para agosto ou para junho ou para outro mês. Então temos essa possibilidade de fazer um agendamento, um planeamento para atender às necessidades e fugir daquilo que é a inflação. Mas embora dado a nossa complexibilidade, o nosso mercado, às vezes é difícil, mas consegue-se, não é impossível. A margem de erro dos 50 milhões que estás a dizer, quase de certeza vai para 70, 100, né? Mas vamos dar sempre, a boa margem de erro é 20%, mas de números reais, né? Não de ovos sem, omeletes sem ovos, né? Portanto, eu acho que tu, quando sentares com o arquiteto, vais dar esse valor. E ele vai te dizer, e há vezes que é importante também não ouvir só sim, 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 né? Exato. Ele deveria te dizer sobre, olha, isso para o que tu queres não vai dar. Se calhar ou reduz o número de quartos e mesmo assim a fazer bem, porque aqui uma parte importante, o engenheiro pode me corrigir se eu estiver errado, as sapatas da casa são um elemento muito importante, que são sempre levadas muito leves. Nós até temos sorte que há certas zonas, tipo Benfica, tem poucos problemas, mas se tu fores para Cacoaco, uma zona gilosa, funda, né? 50% das casas estão rachadas, né? E estão com umidade a subir pelas paredes. Por quê? Porque não foi impermeabilizado as sapatas por baixo, não levaram os vários níveis de terra, né? Ou como é que chama? Caboclo? Não, caboclo. Aquilo começa sempre do estudo geotécnico. Por exemplo, Luanda temos a parte da marginal, que temos o lençol freático que está muito alto, né? Para explicar isso em termos miúdos, só tiver na marginal pegar aí uma enxada ou uma máquina cavar, quando chegar mais ou menos aí a 2 metros de profundidade ou menos de 2 metros encontro água. Essa água nos chama de lençol freático. Se olharmos para a zona do Cacoaco, temos muita argila. Benfica, em alguns pontos temos. E o restante, a maior parte de Luanda, depois temos os solos arenosos. Isto implica o quê? Isso implica na escolha da fundação que eu vou usar. Se eu tiver a construir na marginal, não, é só uma casa, só são 2 pisos, mas estou na marginal, estou, por exemplo, então um lençol freático. O tipo de fundação que eu vou usar aí é muito diferente do tipo de fundação que eu usaria ou que eu irei usar se estiver a construir numa zona que o solo é arenoso. E vai ser diferente da fundação que eu vou usar se estiver a construir em Cacoaco, que o solo é argila. Pode até ser o mesmo projeto, a mesma planta arquitetônica, mas vou ter essa diferença na fundação. Então, quem que vai depois definir o tipo de fundação? Em presença dessas informações, o engenheiro vai dizer assim, olha, para aqui a fundação é essa, para ali a fundação é aquela. Qual fundação é mais barata? A mais barata é a superficial, que são sapatas, né? Que a gente coloca quando o solo é bom. Mas se eu estiver na marginal, obrigatoriamente tem que pôr estacas. E aí o custo
é muito alto. Tem muitas obras em Luanda que não cumprem com os requisitos legais? Tem muitas. Tem a ver, claro que tem de certeza que tem 90%, né? Tem a ver também com o nosso poder financeiro e um fator importante, educação, né? Sobre isso. Mas é assim, também não podemos desvalorizar a capacidade financeira que as pessoas têm e a necessidade de ter casa, né? Sim. Eu acho que a níveis estruturais até o poder do bolso da pessoa é o que é. Mas depois a níveis urbanísticos, porque se nós formos olhar para a favela no Brasil, né? Hoje eles chamam asfaltalização, quer dizer, o asfalto já está a subir para a favela. Mas as dificuldades hoje de recuperar o urbanismo interno ali, estás a ver? Fica muito difícil. E hoje, certas urbanizações novas aqui, vamos olhar para o Zango Zero, não sei o quê, que já devíamos começar a ter um controle. O pior disso vai ser lá à frente, depois conseguir lutear, organizar. Isso. E não só também na estrutura, mas para responder aqui a tua pergunta, nesse sentido das estruturas, eu acho que temos que equilibrar aqui. Não adianta só pormos tudo na regra, mas temos que equilibrar poder financeiro, capacidade na hora, como é que as pessoas fazem a construção evolutiva com, se calhar, um salário médio de 100 mil kwanzas, 50, não sei, né? E fazer isso acontecer. Portanto, e eu acho que cada vez mais nós devemos falar mais desses assuntos. Para quê? Para elucidar e dar essa consultoria, né? Às outras pessoas que têm essa capacidade inferior, para se calhar encontrar técnicas, né? Mas devia ser um debate maior. Sim. Mas é complicado. É um assunto muito sensível. Todo mundo quer ter uma casa e precisa ter uma casa. Depois estás diante de alguém que não tem um forte poder financeiro de compra, mas ele quer realizar o sonho. É complicado. Já depararam-se assim com alguma situação em que foram forçados, não diria nem obrigados, mas que tiveram aquele lado humano de ajudarem quem precisa? Porque fez referência agora ao arquiteto, que nem todo mundo tem essa possibilidade de chamar um arquiteto, de chamar um engenheiro ou uma equipa completa. O que é que os profissionais aqui presentes, o arquiteto Júlio e o engenheiro Ismael, recomendam a essas pessoas que podem não ter acesso por exemplo, a 50 milhões de kwanzas, numa altura em que todo mundo precisa de algum sítio para viver? Queres começar? O arquiteto passa a bola ao engenheiro e o engenheiro não estou a passar a bola. Eu posso começar. Queres começar? Não, primazia. Vamos... No nível de poder financeiro baixo, quase que a urbanização e as casas bem feitas muitas das vezes vão vir do governo. Nós tivemos um exemplo há 2 ou 3 semanas atrás daquela província que fizeram as casas de barro e pintaram... Penso que foi no Cubango. Foi no Cubango, uma coisa assim. Minha opinião, eu abria um concurso, né? Mas mesmo quem decide também tem que abrir a mente para essas possibilidades, né? Porque o problema não está na ideia, está nas pessoas pensarem como chegar a essa solução. Então, na minha opinião, eu faria um concurso para vários ateliês ou vários arquitetos. A questão seguinte é, cada casa que houve lá feita no Cubango não deve ser que passou de 2 milhões de kwanzas, ou 5, né? Já a coisa. Portanto, não houve um poder financeiro para contratar arquitetos. Mas, se calhar, eu sugeri aqui, se o custo desse projeto fosse de 5 milhões, vamos dizer, ou 10, o que for, eu, se calhar, encontrava aqui uma solução, a isenção de impostos por X tempo, vindo pelo governo, porque nós, arquitetos, as empresas, temos que pagar isso. Então, é encontrar alguma solução para darmos resposta a essa pergunta difícil que fizeste. Como é que os arquitetos vão dar apoio a essas pessoas? Porque no fim do dia, principalmente eu, empresa, né, tenho uma estrutura. Então, sim, não quer dizer que de tempo em tempo não fazemos um trabalho social. Aliás, nós fizemos bastante. Mas depois, ou categorizamos isso, que depois, para mim, faz sentido fazer uma e depois tem réplicas, né? Que as pessoas podem usar esse estudo, mas quer queira, quer não, é uma investigação que, para mim, eu me pergunto, será que vão usar mesmo? Estás a ver? Eu preferia que
houvesse um debate aberto com mais arquitetos, conseguíssemos chegar a uma solução e depois seria um documento aberto para várias pessoas, estás a ver? Mas que depois recebessem informação. Eu já fiz uma escola em Cachito, exemplo, que ali não tem água, não tem luz, então a ideia foi fazer com blocos de barro e tentar usar as pessoas que são daquela zona. Mas houve uma dificuldade, uma resistência. Para já as pessoas não queriam bloco de barro, né? Queriam já cimento porque é a cidade. Quem estava a patrocinar a escola queria pôr sanitas normais para parecer mais tipo, ok, fizemos. Mas aquela zona não tinha nenhuma casa que tinha sanita normal porque não tem energia nem água. Disse, vamos manter as latrinas, porque para ter sanitas tu precisas de água, para ter água precisas de bombeamento, para ter bombeamento precisas de energia, e para ter energia ali gerador tem que ter combustível. Quem vai manter aquilo depois nós saímos daqui, estás a ver? Então é tentarmos perceber e fazer entender que casas, blocos, escolas de barro, quando tem arquitetura por detrás, quando tem desenho, até podem ficar muito bem. Tu tens obras com arquitetos como o Queré que ganharam prémios, mesmo com blocos de barro. Portanto, eu acho que precisamos também um bocadinho aqui de mais união, mas quer queira, quer não, a todos os níveis. Nós precisamos de sustentabilidade financeira, os arquitetos, os ateliês. Então, agora é encontrar dinâmicas que as pessoas tenham vontade de investir tempo para conseguir ajudar estes projetos, né? Eu não estou a usar um exemplo específico de uma casa, mas vou usar esse exemplo do Cubango, que eu acho que podia fazer um estudo maior deste projeto. Os arquitetos vão me perguntar, mas quem vai pagar isso? Ok, o governo não vai ter, ou alguém não vai poder pagar. Então se calhar vamos fazer isenção ou pensar noutras questões, mas vamos pôr a nossa cabeça a pensar na questão para encontrarmos resultados, né? Seria a construção autodirigida uma solução para alguns desses problemas? Claro que sim, mas mais uma vez a arquitetura vai estar ali a pensar em tudo e depois tem que ter alguma fiscalização, né? Ou simplificar e fazer perceber às pessoas que aquilo vai lhes dar mais ventilação natural, mais luz natural, porque de certeza que aquelas casas, não tenho a certeza, não sei dessa informação, não sei se têm luz, mas se o pé direito tivesse alto, estás a ver, se tivesse calhar como o telho de palha, isso reduzia o calor, se tivesse cobogó, que são aqueles blocos perfurados, a ventilação era boa, né? Portanto, ter esses aspectos que ajudavam, né, na utilização do espaço. E um ponto importante, identidade, né? Eu acho que um erro fatal ali foi pintar as casas, estás a ver? Chamou mais atenção o problema do que deixar aquilo natural, mas de certeza que se houvesse ali uma comunicação, uma consultoria, uma conversa entre arquitetos, chegava-se a um resultado. Depois já está a ver como pagar aquilo, né? O arquiteto falou também aqui sobre uma questão importante que passa pela fiscalização. Qual é o papel dela durante a execução daquilo que foi planeado no papel? Muitas das vezes a obra está a ser executada, mas eu pedi, por exemplo, um designer como esse que temos aqui em estúdio e eu recebo a casa e o designer não é esse. Onde é que está a fiscalização? Onde é que entra a importância? A fiscalização é muito importante porque ela então vai ser o interlocutor do dono da obra. Dono de obra, neste caso, no exemplo de melhor, estou. Mas como acontece na maioria dos casos, o dono de obra não sabe como se constrói, não sabe quais são as normas que têm que ser aplicadas, nem como é que as coisas devem ser feitas. Daí que esse dono de obra tem que contratar uma entidade que vai então, uma entidade que entende da coisa, sabe como é que se constrói, sabe o que é que o arquiteto tem que entregar, o que é que o engenheiro tem que entregar, o que é que o empreiteiro tem que fazer, como é que deve executar. E essa entidade de fiscalização vai então interagir com esses intervenientes de modo a garantir que o teu interesse como dono da obra seja materializado. E essa materialização tem que ser bem feito, tem que respeitar os regulamentos, não pode gastar ou estourar o teu budget e no final tens que ter um imóvel que, se for a falar de estruturas, tem que ter no mínimo uma vida útil de 50 anos.
Todo projeto de arquitetura, na sua visão, engenheiro, tem que olhar também para a questão dos materiais mais sustentáveis ou locais. Falamos nós sobre a questão da inflação, da compra de materiais que venham do exterior do país. O nosso país, em termos de materiais, já consegue fornecer alguma coisa? Então, o nosso país já consegue fornecer, sim. Já conseguimos ter uma obra 100% com selo feito em Angola? Digo que sim, já conseguimos ter. Mas isto é algo que está sempre atrelado à vontade do dono da obra. Vai dizer que o dono da obra diz: eu quero colocar isso, quero colocar aquilo, né? E como é que é aquele programa? SketchUp? Não, Pinterest, que acho que é. Pinterest. Pronto. Os donos de obras vão lá, ficam aí a revisar várias imagens bonitas, olham para aquilo e acham que está bom e quero aplicar aqui. Só que às vezes é algo que aqui nós não temos. Então, mas se for algo simples, que não seja atrelado a coisas que tem noutras regiões, sim, é possível sim, colocarmos aqui, fazermos uma coisa feita em Angola. Dos materiais nacionais. Com materiais nacionais. 11h49, estamos a caminhar para o final desta edição do Café do Arquiteto. O Café do Arquiteto é cortesia da Masterplan Angola, que é a nossa patrocinadora oficial devido à sua responsabilidade social. Temos como maior objetivo ajudar quem estiver a construir ou até mesmo a remodelar um imóvel de forma mais equilibrada e também sustentável. No entanto, tem uma outra questão para o arquiteto Júlio. A funcionalidade de um imóvel hoje em dia, o que é que não pode faltar numa casa moderna em Angola? Olhando para a questão do clima, a posição solar, lençóis freáticos ali no início da obra, a zona litorânea, os ângulos, o que é que não pode faltar na sua visão enquanto arquiteto? Quando estivermos a falar de entendimento espacial, é diferente de estrutura, porque o entendimento espacial tu vais sentir, vais ver, a não ser que depois misturamos um bocadinho os custos de erros que lá à frente vão te chatear. Mas o que eu sinto que não deve faltar, número um, uma casa, e eu gosto de falar de identidade, né? Nossa arquitetura tem que ter essa alma, né? Vou fazer o teu projeto, eu tenho que te entender bem, tenho que fazer um bom briefing de ti, tenho que perceber e daí fazer um espaço, porque depois isso não é um cartaz, como é que se diz? Não é uma coisa que para ti deu igual para outra pessoa, né? Portanto, é importante para mim como arquiteto perceber o cliente, perceber a necessidade do poder financeiro, perceber o tempo que essa pessoa quer isso e depois agora aí implementar com as capacidades, porque o que nos manda a volta, o que faz o mundo girar é dinheiro, né? Então o que vai fazer a casa acontecer vai ser isso também, perceber. Mas uma casa boa, com boa energia, pontos principais, né, genéricos, são luz natural, um pé direito alto. O que é que isso quer dizer? Uma altura, né, do chão ao teto boa. Tem que se entender também a cuidado da intensidade do sol com as janelas, né? Se tiveres janelas muito grandes que depois acabam por teres que ter também mais ar-condicionados a funcionarem e pode também o desgaste dos mesmos, né? A funcionalidade muito importante de garagem, cozinha, né? Facilitar o carro, estacionar, tirar as compras. Portanto, eu gosto de olhar para a casa. O desenho da casa tem que olhar para a vida diária da pessoa, né? Não te fatigar. Tem vezes que a luz vai, o trabalhador não veio, então tu tens que fazer. Então tem que estar sempre. Tem uma obra, um bom exemplo, tem uma obra que pensaram no edifício com condutas de ar-condicionado. Nenhuma janela abre. Pronto, mas é arquitetura normal, principalmente em espaços públicos, né? A maioria das janelas não abre. O que acontece? Condutas aqui é muito complicado, ar-condicionados em condutas, não split, muito complicado fazer manutenção. Não é real da Angola.
hoje vão ter que abrir as janelas, né? Porque aquilo são janelas fixas, e vão ter que mudar possivelmente porque depois nós não temos muitos técnicos que saibam trabalhar com ar-condicionados de condutas, as peças não têm muitas cá, diferente dos splits, estás a ver? Tu vais em qualquer sítio. Então eu acho que quanto mais, é tipo ter Toyota e ter uma marca americana. O Toyota aqui, as peças vão ser fáceis, os mecânicos vão saber arranjar fácil. Então percebermos e simplificar, né, essa materialidade. Depois vai muito também os gostos, né? Conseguir, a tua filha tem que gostar do espaço, né? Imagina se nós estivéssemos a fazer um hospital para crianças, né? Aquele hospital tem que passar uma boa energia para aquela criança que está doente, né? Okay. Então todos esses aspectos também, voltando para a tua casa, temos que conseguir, como eu digo, uma má casa cria uma má relação, né? Vai te fazer discutir com o teu... Agora, tudo numa boa casa, com uma vista à frente ao mar, o teu marido vai visitar, diz, amor, calma aí, estamos aqui, tipo, todas essas questões espaciais da tua casa vão te ajudar, né? A tu também estás mais calmo, mais confortável. O fim de semana, eu gosto muito de grelhar, gosto muito de fim de semana em casa, então eu primo muito por ter um jardim. E depois família é o quê? Uma questão aqui importante que eu também quis mencionar. Todos os clientes, principalmente que têm um poder financeiro alto, gostam de ter ginásio em casa, cinema, não sei, são coisas que raramente se usa. E ao mesmo tempo distancia a família. E a arquitetura é também essa consultoria de unir a família, de conseguirmos pôr todas as pessoas. Não, o filho passa o tempo todo no quarto. Não, estás a ver? A cozinha, o fogão estar virado também para a sala, estás a cozinhar, mas estás a conviver com a família. Não, o fogão está virado para a parede, tu estás prisioneiro ali a cozinhar e o resto da família não está em comunicação. Portanto, eu acho que, e depois a própria cozinha em si também é o coração da casa, né? E, portanto, quando tu tens uma boa arquitetura, quando tens uma boa ligação dos espaços, né? Não só de materiais, mas de iluminação, de localização das coisas, de entrada da garagem, saída, segurança, todos esses aspectos, a tua vivência melhora bastante, né? Arquiteto Júlio Rafael e engenheiro Ismael Afonso, muito obrigada pela presença. Queremos contar com vocês em próximas oportunidades. Ok, obrigado. Obrigado. Bom dia. Está feita esta edição, a primeira do mês de março, mês dedicado às mulheres. Para qualquer coisa, siga-nos no Instagram, Café do Arquiteto, ou ainda Masterplan Angola. Despede-se de si a dupla, Dalvi Álvaro e Ricardo Dias. Bom dia. Se vai construir ou remodelar, sintoniza 95.5 e aprenda os passos certos para uma construção de sucesso. À sexta-feira, das 11 às 12 horas, o Café do Arquiteto na 95.5 FM ajuda-lhe a construir, reduzindo as margens de erro da sua obra. Siga o Café do Arquiteto no Instagram, Spotify, goste, comente e partilhe.